Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vindo aqui à nossa jornada. A nossa jornada que vai falar sobre a atuação do farmacêutico prescritor em comemoração e homenagem aí ao Dia Internacional do Farmacêutico. E para isso eu reuni aí um time só top master em cada um das suas áreas. E hoje a gente vai falar com a doutora Emily, que atua dentro da farmácia clínica em hospital, que é uma área muito conhecida da farmácia clínica, mas, como todos os nossos participantes dessa jornada, cada um faz uma coisa bem diferente e ela atua com esse contexto nos cuidados paliativos. Então, agradeço, doutora Emily, por ter aceitado aqui participar dessa jornada. É uma honra tê-la aqui com a gente. E conta para a gente aí, não só para os farmacêuticos, que às vezes não conhecem essa área, mas principalmente para a grande população que às vezes não sabe que o farmacêutico atua e como nós podemos ajudar a essas pessoas que solicitam esse cuidado paliativo ou aos familiares também. Como que funciona aí o seu dia a dia e essa área aí tão diferente da atuação da farmácia clínica dentro de hospitais? Então, conta para a gente aí como que tudo funciona. Ana, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em participar dessa jornada. Acho muito importante a gente divulgar o quanto o farmacêutico está crescendo na área da saúde e se tornando cada dia mais membro do grupo, né, de profissionais multidisciplinar. Eu acho que a gente sempre vai ter que falar e reforçar que quanto mais profissionais agregando no cuidado do paciente, mais seguro ele vai estar. Né? Então, eu me chamo Emily Messias, sou farmacêutica clínica, atuo há 6 anos já na área, desde quando eu me formei. Tenho especialização em farmacologia clínica e, posteriormente, por conta da vivência, me especializei em oncologia clínica também. E, atualmente, né, estou cursando a pós-graduação em cuidados paliativos, que é algo super novo aí na nossa modalidade. Antes, ficava mais na competência médica, né? Os médicos são especialistas, têm a titulação em cuidados paliativos, mas hoje, devido à grande demanda da necessidade de uma equipe multiprofissional no cuidado desse paciente, hoje a gente consegue já ser, né, a equipe multi já consegue ser especialista, né, nesse cuidado. Então, eu vou contar um pouquinho como é meu dia a dia. Eu trabalho numa instituição privada, atuo como farmacêutica clínica dentro do ambulatório de oncologia, juntamente com um grupo específico de paliativos. E quem é composto? Farmacêutico, terapeuta ocupacional, psicóloga, a médica geriátrica, a enfermeira, né, do cuidados paliativos, a fono e uma fisioterapeuta. Então, a gente é um grupo bem aí multi, atuando em prol do paciente. Como é que funciona? Acho que, antes de tudo, eu acho que é importante a gente trazer o que é um cuidado paliativo, Estava né? pensando nisso. Porque muitas das vezes as pessoas entram com esse conceito do cuidado paliativo, aquela pessoa que está à beira da morte, né? Já na terminalidade da vida. E não é isso. O cuidado paliativo, na verdade, é a gente cuidar daquele paciente que ele sabe que tem uma doença ameaçadora da vida. E aí, durante todo esse processo, né, do tratamento dele, do decorrer do tempo de vida dele, a gente vai proporcionar uma qualidade e conforto para esse paciente. Eu gosto de usar um exemplo bem clássico. Todo mundo associa cuidado paliativo a paciente oncológico em terminalidade ou paciente hematológico. Mas eu tenho pacientes com Alzheimer, tenho pacientes com Parkinson, que a gente cuida, né, que estão agregados no cuidado paliativo, porque é uma doença ameaçadora da vida, né, pacientes cardiopatas graves, a gente não sabe quando ele vai morrer, mas a gente quer proporcionar conforto e qualidade no tempo de vida, né, eu acho que isso é o mais importante. E onde que o farmacêutico entra em tudo isso, né? O farmacêutico, normalmente, mais comumente, né, a gente faz visitas beira-leito para esse paciente, a gente entende o contexto, a gente tem que entender a biografia desse paciente. Muitos pacientes trazem a angústia de medicações como morfina, né, tipo, tá dando morfina para meu pai, tá dando morfina para meu filho, o que isso significa? Vai sedar? Ele vai morrer depois que tomar morfina? Né? E aí o farmacêutico entra na educação
desse familiar e também do paciente. É importante a gente sempre reforçar que o paciente também tem que estar ativo no seu cuidado. Então, a gente sempre trabalha, né, na educação do paciente frente à sua terapia. Ai, mas por que está tirando meu antihipertensivo? Eu não vou ficar hipertenso? O familiar, às vezes, fica bastante incomodado com os ajustes medicamentosos que acontecem durante um processo. Porque a gente fala que a vida desse paciente, ele passa por algumas curvas. Às vezes ele tem um pico, desce, e a farmacoterapia dele sempre acaba aí tendo uns ajustes, umas otimizações, aumento ou desprescrição, e aí o familiar fica bastante angustiado. Então, o farmacêutico atua tanto na prescrição, né, dos itens para aliviar e dar conforto para esse paciente, e vale ressaltar que não é só medicamentoso, a gente também prescreve medidas não farmacológicas, né? A gente trabalha ali com massoterapia, a gente indica cromoterapia, aromaterapia, a fitoterapia também é bastante importante, né? Tem pacientes aí que gostam muito da fito e tem aí uma adesão muito boa com essa linha, né, de terapêutica. Então, o farmacêutico está bem ativo nesses itens, né? Porque às vezes a gente fica só pensando em remédio, só no alopático. E aí, né, a gente também tem que trabalhar esse outro lado também do não farmacológico. Então, o farmacêutico, sim, acaba prescrevendo algumas medidas para o paciente, né? A gente sempre acaba ali na linha analgésica, bem trabalhando o conforto mesmo desse paciente. Sempre também vale a pena aí reforçar, o farmacêutico tem o aval, né, do nosso conselho, leis, enfim, podemos sim prescrever medicamentos isentos de prescrição médica, então os MIPs, a gente tem esse catálogo, né, de medicamentos para estar ajudando o paciente. Então, o farmacêutico tem toda a abrangência do cuidado do paciente. A gente prescreve medidas não farmacológicas, prescreve medidas farmacológicas, tudo pensando na qualidade de vida desse paciente. Nas consultas farmacêuticas que a gente faz com os pacientes, a gente sempre vai avaliar a prescrição, a gente sempre fala para os familiares trazer os remédios que ele faz uso, para a gente otimizar a dose, se for preciso. E como a gente tem um médico do nosso lado, tem algumas medicações, claro, a gente não pode otimizar, o médico já auxilia a gente nessa parte, então a gente faz intervenções muito ativas com a equipe, tanto médico quanto a fono, por exemplo, a gente faz muitas interações por conta de como é que ele vai tomar essa medicação, pode macerar, não pode, ela sempre pergunta isso para a gente, como é que está a dieta desse paciente, está pastosa, está líquida, porque eu preciso saber como é que está a deglutição dele para ver se ele vai tomar aquele comprimido também, né? Então, o farmacêutico está bem englobado no cuidado junto com a equipe multi, né? Então, a gente trabalha todos os dias, né, com esses pacientes. Então, desde um paciente muito idoso, né, que tem problema de deglutição, então a gente faz muitas otimizações. Um exemplo que eu posso dar é um paciente idoso que a gente tinha e ele não estava conseguindo mais deglutir, a prótese estava bem mal alocada, e aí o familiar optou por tirar a prótese, ele não usa mais, então foi toda uma dieta adaptada. E aí a gente recorreu a farmácias de manipulação, né, para otimizar as medidas farmacológicas naquele período, né, porque ele precisava ainda tomar algumas medicações. E aí a gente optou por farmácia de manipulação. Então a gente vê a importância do farmacêutico na outra vida desse paciente, né? Eu tenho aqui vários exemplos. Teve uma paciente também oncológica, ele está com a gente em cuidados paliativos nesse momento, e ele estava muito angustiado com as medicações para dor. Por quê? Tem medicação que é muito cara, né? E aí ele não estava conseguindo ter um controle efetivo da dor porque ele não estava conseguindo comprar as medicações. E aí, junto com a assistente social, a gente verificou quais eram os itens que poderia retirar no SUS para ele estar aí otimizando a terapêutica dele. A gente fez as intervenções com a médica de substituição dos analgésicos, aprazamentos, enfim. A gente teve uma conversa bem rica, eu, assistente social e a equipe médica, para o paciente ter acesso à medicação, né?
Então, olha só como o farmacêutico deambula em vários segmentos, né? Mas eu acho importante reforçar a questão em que o farmacêutico, no momento que está conversando com aquele paciente, o paciente consegue ter uma interação maior com o farmacêutico. Normalmente, a gente tem esse jeitinho acolhedor, o paciente vem com menos medo, às vezes, conversar com a gente. Né? É mais É um humanizado. trabalho humanizado, isso. Às vezes, com o médico, ele vê uma hierarquia e não traz algumas demandas que traz para o farmacêutico. E aí, a partir disso, a gente acaba sempre prescrevendo algo para aliviar aquela dor, né? Sempre pensando no que eu posso melhorar para ele ficar feliz. Né? Eu acho que o cuidado paliativo é isso, proporcionar qualidade de vida para aquela doença ameaçadora da vida e dar vida ao paciente e não trazer o recordar que, tipo, eu tenho um tempo limitado por conta dessa doença, e o paciente fica fragilizado, né? E a gente tenta desmistificar todo, né, essa questão, porque a notícia ruim que o médico dá, ele fica com aquela aparência, né? E aí ele fica, nossa, eu só vou no médico e só me dá notícia ruim. E quando eu converso com a Emily, com a enfermeira, é uma outra pegada. Você vê como parece que fica, você fica mais próximo, e aí o paciente tem ele fica à vontade ali para poder trazer, inclusive, né, às vezes questionamentos que para a gente é muito simples, mas para ele que está afetando até a adesão ao tratamento. Esse exemplo que você deu aí, que às vezes, né, o alto custo do medicamento faz com que ele não faça adesão ao tratamento, e uma orientação de um farmacêutico ali para falar o seguinte: olha, existe possibilidade de farmácia alto custo e tudo mais, e aí a pessoa fala assim, nossa, então eu posso melhorar, e aí esses sintomas melhoram e a qualidade de saúde vai só, né, perpetuando. E existem vários estudos falando, né, da equipe multidisciplinar trabalhando o quanto o paciente ganha com isso e aumenta a sua sobrevida, né? Então, é muito bacana ver a possibilidade do farmacêutico estar agregando na vida de vários pacientes. E assim, eu acho interessante, eu quis, né, te trazer aqui para essa jornada, e fico feliz, né, novamente, que você aceitou, porque eu acredito que a farmácia clínica, ela teve o seu grande start dentro da farmácia hospitalar, mas muita gente acha que farmácia clínica ela está ali restrita ao hospital, e na verdade tem muitas e muitas áreas, né? O farmacêutico pode atuar como eu atuo, com consultório próprio e tudo mais, mas até mesmo dentro do hospital existem também várias possibilidades. Então, ele não é apenas ali para olhar se o medicamento está no horário certo. E o farmacêutico, ele tem o poder de decisão ali da estratégia terapêutica que vai ser feita, e nos cuidados paliativos, eu acredito que isso seja muito reconfortante trabalhar, né, com esses pacientes. Sim, e o legal é que às vezes a gente fica só incluindo medicação no paciente, a gente só quer prescrever. E a gente esquece da desprescrição. No cuidado paliativo, a gente trabalha bastante essa abordagem, né? De não ter medicações desnecessárias, né? Tirar mesmo. A gente preconiza, né, o menor número de medicamentos com uma terapêutica adequada, a fim de minimizar possíveis efeitos adversos das interações medicamentosas. Então, às vezes a gente só quer prescrever, coloca um protetor gástrico, um antiemético, e só vai colocando e a lista do paciente vai aumentando. Por isso que idoso é polifarmácia, né? E a gente tem que desmistificar isso. Então, o farmacêutico tem o conhecimento, é detentor desse conhecimento da desprescrição também. A gente tem que trabalhar isso, né? Farmácia clínica é isso, né? Verificar o manejo adequado, a farmacoterapia adequada para cada paciente de forma individual. E cada paciente tem um olhar diferenciado. Cada pessoa é um universo, né? E a gente precisa respeitar. Não adianta usar só protocolo, que aí o protocolo não vai dar certo com todo mundo, né? Então, aí você descaracteriza até mesmo o processo mais humanizado. Sim, eu sempre falo para os farmacêuticos que acabam entrando, que são novos, os trainees, o protocolo é um norteador. A gente tem que usar ele como base. Mas o nosso olhar clínico sempre tem que estar aguçado para cada particularidade do paciente.
Exatamente. Bom, quero te agradecer, foi maravilhoso e adorei essa parte aí que também o farmacêutico, ele é prescritor, mas também ele tira as prescrições. Isso também é muito importante, porque parece que é uma questão cultural mesmo aqui do Ocidente, que assim, tudo se resolve com remédio, né, ou medicamento, e não, tem muitas coisas, né, que eu até brinco até com os meus alunos, eu falo assim, olha, às vezes você fala só o seguinte, ó, você tá com frio, põe uma blusa e já está resolvido, não tem que tomar um remédio, né? Então, tudo é remédio, né? E isso Verdade. a gente sabe que os medicamentos alopáticos, todos eles vêm com bula, e se tem bula, tem reação adversa e efeito colateral, né? Então, muito cuidado com isso. E aí, nesse momento ainda onde você tem esse ápice do problema, né, do adoecimento, quanto menos medicamento para dificultar esse processo curativo, melhor. Né? Então, Melhor. funciona muito bem. Então, agradecer demais a sua participação e aqui todos os farmacêuticos que não conhecem essa área, sigam a doutora Emily, vai estar os contatos dela aqui na legenda, e também as pessoas, aos pacientes que precisam, né, ter esse apoio do farmacêutico de cuidados paliativos, temos aqui a doutora Emily, que pode também ajudar com todo esse processo. Muito obrigada. E aí, até uma próximo encontro para a gente bater esses papos farmacológicos, tá bom? Sim, muito obrigada. Eu que Beijo, agradeço a tchau, oportunidade. tchau. Tchau, tchau.